Olá, meu nome é Brenda Ribas, sou nutricionista e terapeuta ayurvédica, especialista em nutrição funcional e modulação intestinal. Hoje nós vamos falar de problemas intestinais. Quem aí já teve distensão abdominal, diarreia, gases, prisão de ventre, problemas digestivos, se sentindo empachado? Bom, vem comigo que agora a gente vai falar sobre isso. Bom, primeira coisa que deve ficar claro, todos esses sintomas que eu falei são comuns de acontecer, mas isso não é normal. Como várias pessoas sentem isso, acaba que a gente acha que é normal. Eu vou dar um exemplo, eu gosto bastante de usar metáforas, porque fica mais fácil da gente visualizar. Então, vamos imaginar que você tem um carro e que toda vez que esse carro vai dar partida, esse carro morre. Mas você olha para o lado, a pessoa do lado também passa por essa situação. E sempre que você está na rua, você presencia isso. Então você acaba achando que essa situação do carro na hora da partida é normal acontecer. Mas aí você leva seu carro no mecânico e descobre que seu carro, na verdade, estava todo desequilibrado. E que se continuasse daquela maneira, seu carro às vezes não iria conseguir nem sair mais na rua. O nosso corpo funciona também desse jeito. Às vezes a gente tem sintomas digestivos e não dá tanta atenção para isso. E na verdade, esses sintomas digestivos podem estar mostrando coisas sérias que estão acontecendo no seu organismo. Desequilíbrios, e que ao longo dos anos isso pode virar coisas piores. Desses problemas digestivos, vários outros sintomas podem acabar sendo desenvolvidos através de alimentos mal digeridos. Então a sua pele pode piorar, pode dar bastante acne, rosácea, você pode ter uma maior facilidade para engordar, podendo até gerar uma obesidade. Podemos falar de doenças metabólicas também, por exemplo, um hipotireoidismo, depressão, ansiedade, irritabilidade. Hoje já tem muito estudo mostrando a conexão entre intestino e cérebro, então não é uma novidade falar que depressão, ansiedade, até compulsões, não só alimentares, pode ter a ver com esses problemas, Então é aquilo que eu falei, um simples problema digestivo pode ir desencadeando novos problemas, então sempre fique atenta. Eu costumo receber às vezes pacientes que reclamam, por exemplo, de cansaço, desânimo ou problemas respiratórios, enfim, a lista é imensa. E no nosso mundo ocidental, a gente está acostumado a resolver nossos problemas com medicamentos, muitas vezes utilizados de forma indiscriminada e contínua. Esses medicamentos, eles podem mascarar os sintomas, mas a maioria deles não resolve realmente a causa do problema. Para a gente resolver seu problema, a gente precisa achar a causa, mas não é tão fácil quanto parece. A gente precisa primeiro investigar. Duas pessoas que têm, por exemplo, diarreia, podem ter problemas totalmente diferentes, já que são pessoas totalmente diferentes. Então a gente precisa de fazer uma investigação muito bem feita. Para vocês conseguirem investigar, nós vamos precisar conhecer um pouquinho mais sobre o intestino. Vou falar alguns termos um pouco mais técnicos, mas sempre tentando explicar melhor isso para não ficar confuso na cabeça de vocês. O primeiro termo que a gente vai falar é sobre disbiose intestinal. O que é disbiose? É qualquer alteração que envolva ou qualidade ou quantidade, ou os dois, qualidade e quantidade, de bactérias no intestino. Então, sempre que você ouvir sobre microbiota intestinal, por exemplo, você pode pensar em bactéria. Nosso corpo é lotado de bactéria. Hoje a gente já sabe que a gente já tem mais bactéria do que célula dentro do nosso corpo. Então, você já pode aí começar a imaginar a importância desses seres minúsculos dentro da gente. Então a gente tem bactéria na pele, tem bactéria na boca e tem bactéria no intestino, em todos os órgãos, na verdade. E aí então, quando a gente tem um desequilíbrio nessa microbiota, que são nessas bactérias, a gente então pode falar sobre disbiose. As bactérias, elas são vivas. Então elas têm os seus metabólitos, que são o que elas excretam, por exemplo. Elas multiplicam, se reproduzem, elas se alimentam. A gente então pode selecionar dois grandes grupos. Existem vários, mas eu vou falar desses dois grandes grupos principais, que são as bactérias gram-positivas e as gram-negativas. Tá? Quando eu falar sempre em gram-positivas, são bactérias boas. E gram-negativas são consideradas bactérias ruins.
beleza? As bactérias boas, elas se alimentam muito de fibras, elas gostam de alimentos que a gente considera saudáveis. E as bactérias ruins, elas já adoram carne, que está ali no seu intestino putreficando. Elas adoram açúcar, elas adoram alimentos de alto índice glicêmico, que são, por exemplo, os farináceos. Então, você consegue selecionar essas bactérias de acordo com a sua alimentação. É só a alimentação que vai mandar em qual bactéria que você vai ter maior quantidade? Não. A gente tem um estudo bem profundo sobre isso. Por exemplo, bebês que amamentam e que nascem de parto normal, eles já nascem com um grupo de bactérias melhores do que aquele bebê que nasceu de cesárea e não amamentou. Isso vai ser para sempre? Não. Pode ser que aquela criança se alimente bem, coma comida que eu chamo de comida de verdade, brinque na rua, tenha contato com outras pessoas que são saudáveis e ela vai desenvolvendo também uma microbiota saudável. Outra coisa que pode fazer grandes alterações também. Você faz atividade física ou não? A gente já sabe que a atividade física ela é capaz de modificar um pouquinho as bactérias que estão no nosso intestino. Você consome muita bebida alcoólica? Também é um outro fator aí que pode modificar a sua microbiota. Você é uma pessoa muito estressada? Outro fator. Então tá vendo que existem várias coisas que podem alterar? E aí a gente precisa trabalhar o estilo de vida da pessoa. Não é só o alimento, mas o alimento ele conta muito, claro, porque ele vai entrar direto com o intestino, né? E vamos lembrar que a bactéria, ela come. Então, se ela gosta do alimento que você está colocando, ela vai se multiplicar com mais facilidade. Falar sobre estilo de vida é fácil. Difícil é a gente realmente colocar em prática. Ainda mais no mundo que tudo contribui para a gente ter um estilo de vida não tão saudável. E essa dificuldade, ela aumentou muito quando a gente teve a nossa primeira revolução industrial. Esse foi um marco de que as coisas começaram a ficar diferentes no nosso mundo em relação à saúde. O homem começou a sair do campo e veio para a cidade. Com esse tanto de gente trabalhando muito, sem tempo de cozinhar, sem tempo de realmente dispor um pouquinho da sua boa vontade, às vezes, para fazer receitas, a gente começou a procurar o quê? Alimentos que duravam muito e que fossem muito fáceis e práticos. Bom, essa praticidade hoje a gente tem colhido um preço alto por ela. Porque esses produtos, eles têm conservantes, corantes, edulcorantes, são os adoçantes, eles têm realçadores de sabor e tudo isso modificou muito o alimento. Então esse é um primeiro fator que dificulta a gente ter um estilo de vida saudável. No campo também tivemos mudanças. Lá nas nossas plantações começaram os fertilizantes, fungicidas, germicidas, para fazer também com que aquela planta durasse muito tempo para chegar na cidade e a gente conseguir comer. Além disso, vieram as modificações genéticas nas plantações. Então, hoje a gente tem muitas plantas, cereais que são transgênicos, ou seja, tiveram uma modificação genética naquele alimento. Tivemos também uma modificação na pecuária. Então, os animais também começaram a ser tratados e criados muito juntos, com uma grande produção, e isso acabou mudando a alimentação dos animais. Então, hoje eles comem, por exemplo, rações com muitos suplementos, vacinas, hormônios. Eu sei que os veterinários estão super atentos a isso e eles fazem o que eles podem para minimizar os efeitos. Tenho um contato com vários veterinários e eu sei que eles têm feito um trabalho muito bom, mas não dá para falar que é a mesma coisa, né? Então também tivemos uma modificação na pecuária. E outra coisa que mudou muito, que a gente não pensa, são as embalagens. Então, por exemplo, quando a gente coloca um óleo dentro de uma garrafinha e esse óleo vem num caminhão debaixo do sol, aquela garrafinha plástica solta um tanto de toxinas naquela gordura. E quando a gente vai cozinhar, o nosso óleo de cozinha está cheio de toxina. Bom, são coisas pequenas, mas que juntando tudo, fazem que o nosso corpo tenha contato com várias coisas estranhas que ele não estava acostumado antes. Quando a gente pensa, por exemplo, que o nosso alimento está tendo contato com fertilizante, germicida, bactericida, que a gente tem nos supermercados, eles tomam muito cuidado com essa contaminação.
Todos os alimentos passam, às vezes, por uma pasteurização, processos para realmente tentar deixar ele com o mínimo de micro-organismos possíveis. Vocês estão conseguindo já iniciar um link entre microbiota intestinal e alimentos estéreis? Os nossos alimentos eles estão sem bactéria. E esses alimentos eles eram muito importantes e ainda são muito importantes para a colonização do nosso intestino. Então a gente tem consumido alimentos pobres em nutrientes, porque acaba matando muita coisa, e em bactéria. Então isso também tem modificado a nossa microbiota, fazendo com que os vários tipos, que são chamados de cepas, então as várias cepas de bactéria comecem a reduzir. Então a gente não tem tanto mais variedade. Isso também conta. Então lembra que eu falei que disbiose era qualidade ou quantidade? Então, a gente já tem uma diminuição aí de quantidade de tipos de bactéria muito fácil de perceber com essa explicação, né? E a qualidade também, então, ela tem sido facilmente modificada porque a gente acaba entrando em contato com alimentos que têm muito açúcar, tem gorduras que antes não eram naturais, que são as gorduras retiradas dos cereais, que são poliinsaturadas, isso também modifica. Então, eu tô tentando aqui resumir algumas coisinhas para mesmo acordar vocês de algumas coisinhas que a gente não pensa no nosso dia a dia, mas que fazem muita diferença. Depois disso tudo que eu falei, vocês devem estar até um pouco assustados e se perguntando, e agora, o que eu vou comer? O ideal é a gente comer comida de verdade. Brenda, mas pra mim a comida que eu comia já era de verdade. Como assim, comida de verdade? Existe uma grande diferença entre comida de verdade, que é o alimento, e produto alimentício. Tá? Toda vez que você pega algum produto alimentício, alguma coisa que você vai comer, que você tem que tirar de um pacotinho, saiba que isso é um produto alimentício, tá bom? Alimento é aquele que você pega e você tem que descascar, você tem que lavar, isso é um alimento. Então, vamos começar a colocar esse tipo de comida dentro da sua casa, dentro da sua rotina, mesmo que ele dê um pouquinho mais de trabalho, ele é muito importante para a gente conseguir ter uma vida mais saudável. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, manda para os amigos. Se tiver dúvidas, coloca nos comentários que eu vou tentar interagir bastante com vocês. E terão vários outros vídeos falando sobre estilo de vida, intestino, emagrecimento. Espero que vocês tenham gostado.